Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Patrícia Saraiva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação infantil, essa base de tudo, né? A base da aprendizagem, a base da formação do ser humano, enfim, um período aí da nossa vida que é importantíssimo. E se é um período importante, né? Se tem essa relevância, nós enquanto professores atuantes nessa faixa etária, a gente precisa pensar que tudo que for feito durante esse período, durante esse tempo, vai servir de alicerce para muitas outras coisas. Então, esse é um tema que eu gosto muito, até porque esses meus mais de 10 anos aí de prática, eles são praticamente todos na educação infantil, seja atuando dentro da escola, seja atuando ali de forma indireta também, pensando, né, nas características, em tudo que compõe essa faixa etária. Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você assiste um vídeo, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu conto um pouquinho da minha história, né, a minha formação em educação física, mas também aí abrangendo outros temas voltados à educação, outros temas importantes. Então, depois dá um pulinho lá para você dar uma olhadinha nesse vídeo. E para você que já acompanha os nossos vídeos aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez e fica comigo até o final, porque você que já assiste, você que já acompanha, sabe que a gente sempre traz lá no final do nosso vídeo dicas, elementos práticos para que você possa já colocar aí no seu dia a dia, aplicar na sua sala de aula, seja qual for a faixa etária que você trabalha. E mesmo você não sendo um professor da educação infantil, mesmo que você seja um professor aí que atua no ensino fundamental ou no ensino médio, ou que você seja um pai, uma mãe, uma pessoa preocupada com a educação dali dos seus, e essa criança já não tá mais, né, essa pessoa não tá mais nessa faixa etária da educação infantil, fica comigo até o final desse vídeo para que você possa entender que muitos comportamentos que você observa hoje com essa criança mais velha, alguma coisinha ali que você percebe que não tá legal, não tá fechando, pode ser justamente por alguma coisa lá da educação infantil que não foi bem trabalhada, que não foi vista com muito carinho, que não foi ali, não teve o seu cuidado necessário, por conta dessa faixa etária ser tão importante, ser a base de tudo, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, mas vamos lá falar um pouquinho dessa educação infantil, né? Já falei para vocês aqui algumas palavrinhas-chave, que é a base de tudo, é a formação de todo ser humano, é o alicerce, e é mesmo, gente, e é mesmo. Mesmo como professora de educação física, atuando ali na educação infantil, eu percebo que se as coisas não são bem trabalhadas, se as coisas não são colocadas ali, os pingos nos is, a gente vai ter dificuldades lá na frente. E eu não tô falando só de dificuldade motora, não. Tô falando de dificuldade, por exemplo, em leitura, em escrita, em raciocínio. Por que tudo isso? O que é que tudo isso tem a ver? Aristóteles já dizia isso lá atrás, que tudo chega ao nosso cognitivo, mas primeiro passa por esse corpo. Ou seja, a gente precisa vivenciar, a gente precisa experimentar tudo através do corpo. E esse tudo é tudo, Patrícia? Não, mas a gente precisa trabalhar todos esses elementos que envolvem o nosso corpo, as nossas habilidades, as nossas capacidades, para que a gente facilite esse desenvolvimento intelectual, cognitivo, que vai acontecer depois, não é agora. Já vou até aproveitar para entrar e falar de um tema que é muito polêmico, digamos assim, na educação infantil. Não é uma regra, claro, existem as suas exceções, mas escolas que trabalham a educação infantil e que priorizam ali, né, mostrar para os pais um bom desempenho, mostrar para os pais um bom resultado, um bom trabalho a nível de instituição, a nível de escola, acabam atropelando as coisas, né, colocando literalmente a carroça na frente dos bois. Por que eu tô dizendo isso? Já disse para vocês que o corpo é muito importante nessa faixa etária. Que faixa etária, Patrícia? A educação infantil inteira? Porque a educação infantil
na definição que a gente encontra ali na lei, é a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, né? 4 anos. Você tá falando dessa idade? Não, eu tô falando desde que nasce, tá? Então aqui, entenda que eu vou colocar a educação infantil como essa primeira infância, do 0 aos 6 anos, tá? Que engloba a educação infantil também, mas a criança não passa a se desenvolver somente a partir da educação infantil, não. Ela já está em desenvolvimento desde esse período gestacional, desse período onde ela está formando ali todo o seu corpinho, todas as experiências que ela está vivendo, mesmo ainda estando dentro da barriga da mamãe. Então, para a gente não colocar essa carroça na frente dos bois, o que a gente precisa pensar? Que cada coisa tem o seu momento de acontecer. E algumas escolas, algumas instituições, eu não posso generalizar aqui, que seria muito injusto, mas o que elas acabam colocando? Elementos que são prioritários lá para os 5, 6 anos, que é a idade da pré-alfabetização, acabam colocando isso antes. Eu coloco essa criança que está em formação diante de contextos e de experiências que são próprias desse período da pré-alfabetização e alfabetização. Eu coloco ela fazendo essas coisas antes. Eu coloco ela fazendo essas coisas com 2 anos, com 3 anos. E isso é um grande problema, porque quando eu estou falando de educação infantil, quando eu estou falando dessa faixa etária de 0 a 6 anos, eu estou falando de um ser humano que está em formação. Tanto a sua parte de corpo, quanto a sua parte cerebral, e assim vem a parte cognitiva e intelectual. Eu tenho todos esses elementos em formação. Eu tenho também, durante esse período, um momento ali, por torno dos 3 anos, onde muitos neurônios que tem ali na cabecinha dessa criança, eles deixam de existir, porque são muitos. Eu preciso ali criar, né, vou falar de uma forma muito grosseira, preciso criar espaços para que aquilo que cabe naquele momento, aquilo que é prioridade naquele momento, seja o principal. Então eu tenho vários neurônios que são deixados de lado, literalmente. A gente chama isso de poda sináptica. Eu tenho ali muitos neurônios que deixam de existir para que eu priorize somente aquilo que eu estou precisando naquele momento. Por quê? Como ele está em formação, eu tenho ali cada parte cerebral dessa criança, desse cérebro dessa criança, ele está se desenvolvendo. E não só o desenvolvimento, ele está assumindo as funções dele. Então eu tenho muitos neurônios ali que estão assumindo o papel específico, por exemplo, da visão. Vão fazer parte ali daquele meu sistema visual. Eu tenho outros neurônios que especificamente vão estar relacionados com o equilíbrio, com coordenação motora, com a parte sensitiva. Esses neurônios estão assumindo os seus papéis e muitos deles não são usados, então eles são ali descartados. Nossa, Patrícia, mas que ruim pensar assim, né? Que coisa. Gente, isso é necessário. Nesse momento isso é necessário. Tanto é que a natureza, a nossa formação, ela tem esse episódio acontecendo em outros momentos também. Mas ali por volta dos 3 anos, né, eu tenho essa organização desses neurônios, fazendo com que muitos deles que não estão sendo usados sejam descartados. Então, se eu coloco uma criança passando por situações, passando por atividades que não são próprias daquela idade, que não são especificamente ali aonde ele tem essa maturação para aquilo. O que é maturação? Tá maduro, tá pronto, tá ali dentro do esperado para fazer a sua função. Se eu estimulo a criança a fazer algumas coisas, por exemplo, né? Eu falei que é um pouco polêmico porque acaba entrando um pouquinho na escrita. Se eu estimulo essa criança, por exemplo, com 2 anos, a já se apropriar da escrita, né? Dando canetas, dando lápis, né? Para que ela possa ali escrever, e fico mostrando para ela: olha, você se chama, sei lá,
Lara. Então, ó, esse L é da Lara, esse A é da Lara, esse R é da Lara, esse A é da Lara. Se você colocar essas 4 letrinhas assim, você está escrevendo o seu nome. E aí, por repetição, por imitação, ela pega e ela faz do jeito dela, né? Como ela consegue, ela faz aquele L, aquele A, aquele R e aquele A. Só que qual é o problema disso? Eu não tenho ainda como comandar esses movimentos finos, né? Essas musculaturas mais fininhas. Não sei se você já parou para pensar, vou pegar uma caneta aqui. Olha a maneira como você segura numa caneta, num lápis, né? A gente costuma fazer esse apoio aqui com os 3 dedos, né? Tem a maneira correta aqui de segurar. E a criança, como ela não tem essa habilidade fina para escrever, se você entrega um lápis na mão dela, já repara para você ver, ela pega de uma forma grossa, grosseira. Ela vai recrutar músculos maiores, porque ela ainda não tem uma capacidade, ela não está madura ainda para que ela possa ter esse comando mais refinado, mais fino. E aí você insiste, e se a criança pega assim, você vai lá e corrige ela. E aí o que você está fazendo? Você está estimulando uma coisa que ainda não está pronta para acontecer. Isso é só depois. O uso da tesoura também, por exemplo, é um outro exemplo. Eu tenho aqui uma tesoura, vou pegar também. A maneira, é claro que essa não é uma tesoura de criança, mas eu tenho aqui a maneira correta de segurar a tesoura, o que é diferente do lápis, né? Que é onde eu tenho os dedos juntinhos e aplico a força num único ponto, que é a minha caneta. Tá ficando um papo bem teórico, bem técnico, né? Mas é para que você possa entender melhor o que eu tô querendo dizer. Aqui, ó, eu tenho a aplicação dos meus 3 dedos, a aplicação da força num único ponto. A tesoura, isso já tá dividido. Eu tenho dedos trabalhando aqui em cima, eu tenho dedos trabalhando aqui embaixo, uma força de pinça, mas essa pinça que abre e fecha, não esse movimento de pinça que fica mais fechadinho. Imagina tudo isso para uma criança que está desenvolvendo essa parte cerebral, que vai chegar a esses comandos ainda mais refinados. Isso é um exemplo de colocar a carroça na frente dos bois. Olha, eu ia falar o contrário. Por que isso é tão importante? Dentro da educação infantil, eu preciso conhecer essa criança. E como é que é conhecer a criança? É só saber o nome dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, se ela é mais agitada, se ela é mais falante, se ela é mais quieta, se ela é mais prestativa? Não, não é só isso. Mas eu preciso, no mínimo, ter conhecimento desses aspectos físicos, desses aspectos biológicos, justamente para eu não pedir para a criança fazer uma coisa que ela ainda não é capaz de fazer. Exigir um comportamento, exigir uma habilidade, uma competência que ela não pode responder. E eu, enquanto adulto, acho que a criança consegue fazer aquilo, e se ela demonstra errado, como eu dei o exemplo aqui da caneta, né, de segurar de uma forma mais grosseira, eu vou lá e eu insisto na forma correta. Então eu tô insistindo numa coisa que não tem nada a ver naquela hora, não tem nada a ver naquele momento. Eu tô literalmente atropelando as coisas justamente por essa falta de conhecimento. Então, quando eu tô falando de educação infantil e eu quero levar isso a sério, eu quero fazer isso da melhor forma possível, né? Eu preciso, no mínimo, conhecer as características físicas, motoras, né, neurológicas dessa criança. E essa formação, ela é constante e ela tem umas mudanças assim tão grandes que se você, que é professor e no mês de julho, por exemplo, entra de férias, no dia 30 de junho, quando você dá aula para essa criança, ela tá de um jeito. Quando você volta no dia 1º de agosto, é outra criança. Por quê? Mesmo num período curto de 30 dias, ali na educação infantil, você consegue perceber mudanças gigantescas de comportamentos, de habilidades. Por quê? Porque esse cérebro está amadurecendo. E nesse intervalo das férias de julho, de 30 dias, ou das férias de fim de ano, que a gente passa um período até um pouquinho maior do que 30 dias,
longe dos nossos alunos, sempre quando a gente retorna, a gente percebe algo de diferente. Por quê? Porque nesses 30 dias o cérebro dela não deixou de amadurecer. Então, coisas que ela ainda não fazia lá no dia 30 de junho, no exemplo que eu dei, quando você volta no dia 1º de agosto, a criança já está fazendo aquilo e de uma maneira, assim, muito eficiente, que a gente fica, assim, surpreso, a gente fica maravilhado. Eu, pelo menos, sempre quando voltava das minhas férias ou desse período longe dos alunos, né, eu voltava, assim, surpresa. E eu sempre questionava, sempre perguntava, uau! O que é que ela amadureceu nesses 30 dias? Espera que eu preciso registrar isso, essas observações que eu tô fazendo. Tá aí já uma dica, né? Para não falar que eu só falo de dicas no final do vídeo, tá aqui uma dica para você agora. Quando você perceber uma mudança nos seus alunos, né? Quando você olhar e falar, uau, você tá fazendo isso agora e não estava fazendo antes, faz essa anotação e faz essa retrospectiva. Qual foi a última vez que eu dei isso para esse aluno? Qual foi a última vez que eu estimulei ele a fazer isso? Como foi o comportamento dele lá e o que tem de diferente agora? Qual foi o intervalo em que isso aconteceu? Nossa, Patrícia, imagina fazer isso com a minha sala, né? Eu tenho lá meus 20, 25 alunos, muitas vezes, né? É difícil fazer isso. É só um registro. É só um registro e você não precisa fazer isso para os 25. É claro que seria o ideal que você tivesse esses registros, mas quando algum aluno, 1, 2, 5, 10, chamar a sua atenção em determinados comportamentos, faça o registro disso. Tenha essas anotações com o dia, né? Com a situação ali, o que é que estava acontecendo, se tinha alguma coisa externa acontecendo. Eu sei que isso é um papo para um outro vídeo, um papo para um outro momento, mas eu vou aproveitar essa deixa e vou falar. Muitas vezes, coisas que estão acontecendo ao redor dessa criança influenciam demais no comportamento dela. Que coisas são essas que você está dizendo, Patrícia? Nascimento de um irmãozinho, mudança de casa, separação dos pais, infelizmente é uma coisa que também às vezes a gente se depara, mudanças de algum comportamento na casa, né? A proximidade de algumas pessoas ou o distanciamento de algumas outras pessoas, são elementos que podem e muito interferir nessa criança, nesse comportamento dele e que pode influenciar tanto de forma negativa como positiva. Eu me recordo que na escola em que eu trabalhei, né, a maior parte do tempo na educação infantil, eu tinha muita troca com a fonoaudióloga da escola, né? E eu percebia em alguns momentos alguns alunos meus com uma disfluência na fala, né? Então, assim, a criança tinha aula comigo 2 vezes na semana, então chegava na primeira aula, ela estava ali tranquila, na segunda aula ela já estava para pegar a bola azul? E aí eu, opa, você não estava com essa disfluência na aula passada. E aí eu observava o aluno durante toda aquela aula e depois chegava na semana seguinte, eu percebia ainda, né, essa disfluência com esse aluno, tanto nas minhas aulas, né, de educação física como fora daquele contexto. E aí, quando eu tinha contato com a fonoaudióloga, eu comentava tudo isso com ela e a gente fazia um trabalho de investigação. E ia perguntar o que aconteceu naquele intervalo. E sempre tinha um fator externo que poderia estar interferindo ali. Podemos afirmar isso com toda certeza? Não, mas a gente não pode descartar essa informação. E nesse caso específico, por exemplo, dessa minha aluninha que não tinha disfluência e passou a ter, a mãe tinha feito uma viagem de trabalho. Então ela passou alguns dias fora de casa. Então nesse período em que a mãe não estava presente, essa aluna apresentou essa disfluência e a gente começou a observar, e quando a mãe retornou de viagem, a rotina da casa, né, voltou ao que a criança estava acostumada, a minha aluna estava acostumada, essa disfluência passou. Então esse é um exemplo que eu trouxe aqui de que esses fatores externos também podem ter uma influência no comportamento da criança. Por quê? Porque ela está se conhecendo, ela está amadurecendo, ela está descobrindo o mundo ao seu redor, ela está criando esses conceitos, começando a dar nome às coisas, né? Não só a objetos, mas também a coisas abstratas, né? Os sentimentos que elas têm. Ela está com fome, irritada e com sono e começa a chorar, e a gente acha que ela está fazendo birra algumas vezes. Não!
é que ela não consegue controlar tudo isso que está acontecendo no corpo dela, que tem a sua origem algumas vezes, né, sentimental, emocional, e que desencadeia um comportamento fisiológico diferente, né, que desencadeia ali reações que tem também a sua influência fisiológica, né, como por exemplo uma dor de cabeça, né, um desconforto, um mal-estar, enfim, a gente pode pensar aqui um monte de coisas, mas o importante é o que é uma educação infantil de verdade, aonde eu priorizo mesmo essa base, priorizo mesmo esse alicerce que ela é, tanto só, não só para o ensino, para a aprendizagem em si, mas para toda uma vida, né? Eu preciso conhecer as características dessa faixa etária. E quando eu falo conhecer, é esse conhecimento dos aspectos motores, dos aspectos físicos, neurológicos, né, mentais, para que eu possa saber exatamente. Isso eu posso pedir para o meu aluno agora. Isso eu posso colocar para ele fazer, mas observar aonde ele está, se ele já está próximo de realizar aquilo, se eu vou mediar isso e de que forma eu vou fazer essa mediação, de que forma eu vou ali intervir com o aluno para que ele avance ou não. Espera, maturacionalmente falando, esse cérebro ainda precisa de mais tempo, tá? A gente fala muito da idade cronológica, né, que é a idade exata da criança. O meu aluno está com 3 anos e 10 meses. Com 3 anos e 10 meses é esperado isso. Isso não é uma regra, mas isso é um ponto de partida para a gente saber o que esperar de uma criança de 3 anos e 10 meses. Porque a idade cronológica, a idade mesmo do meu aluno em dias, meses e ano, ela não é exatamente a idade maturacional. Por quê? Tem muitos fatores ali que interferem, que são as experiências que a criança vive, as situações onde ela é colocada. Eu tenho também muita influência de o quanto ela é estimulada ou não é estimulada. Então são muitas coisas que vão interferir para que essa maturação aconteça. Então às vezes a gente tem isso acontecendo um pouquinho mais cedo, isso acontecendo um pouquinho mais tarde. Lembrando aqui, ressaltando aqui, importantíssimo isso, eu já devia ter falado já desde o começo da nossa conversa, que eu estou levando em consideração um desenvolvimento de uma criança neurotípica, ou seja, uma criança que não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhum transtorno, não tem nenhum distúrbio que já foi ali constatado por um médico ou por especialistas. Estou falando aqui de crianças que estão passando pelo desenvolvimento esperado, tá bom? Bom, outra coisa também muito importante para que a gente fale assim, eu estou trabalhando de verdade a educação infantil como ela deve ser trabalhada, é esse entendimento desses comportamentos. Lembra que eu dei o exemplo da birra? Lembra que eu dei o exemplo ali daquele choro excessivo e que às vezes a gente interpreta isso de formas diferentes? Eu preciso ter um pouquinho desse conhecimento também, né? Desse desenvolvimento psicológico da criança. Ainda mais na educação infantil, entender até que ponto ela é egocêntrica, porque esse egocentrismo faz parte desse desenvolvimento dela, que ponto ela já não é mais. Porque a criança, ela tem o seu tempo para entender que, vamos pegar lá desde bebê, eu sou o bebê, já nasci, não estou mais dentro da barriga da minha mãe e a minha mãe é um outro ser. Não, a criança ela ainda tem um tempo onde ela não consegue entender que ela e a mãe dela são duas coisas diferentes. Então, a criança muitas vezes ela tem esse entendimento, né, no início, ela tem essa característica de uma certa forma entender que ela e a mãe dela são uma coisa só, para que depois ela possa entender que não, minha mãe é um ser, eu sou o outro ser. Nossa, você já está falando de raciocínio, você está falando de inteligência, de cognitivo. Não, é só uma percepção que ela passa a ter do mundo aonde agora ela está inserida, que já não é mais a vida intrauterina dentro da barriga da mamãe. Então, eu preciso ter esses conhecimentos também, né? Muitas vezes a gente pega em algumas faixas etárias e a gente fala assim para a criança: você tem que dividir o seu brinquedo, você tem que dividir o seu material, o que você está usando, né? Eu falo material por conta dos materiais que eu uso na minha aula.
Não, gente, ela não sabe o que é dividir, ela não sabe que aquilo que tá ali também pode ser pro outro, porque ela não sabe ainda desse outro, ela tá aprendendo, ela tá entendendo, primeiro, que ela é um ser e que existem outros seres ao redor dela. Primeiro ela entende que ela é um ser, ela tem os seus desejos, ela tem as suas necessidades, para depois entender, ai, o outro também fica triste, né? O outro também chora, né? Ai, o outro também gosta de brincar, né? Ai, só depois, tudo tem o seu momento. Então a gente precisa entender isso porque existe uma hierarquia, né? Eu tenho ali funções mentais que estão acontecendo num nível mais inferior e elas precisam ser bem desenvolvidas para que depois eu adquira outras funções mentais que são mais superiores. Por exemplo, causa e efeito, certo e errado. Isso é depois, isso não é nesses primeiros anos da educação infantil. Então é importante que a gente tenha isso para que eu fale assim, poxa, tô sendo uma boa professora da educação infantil e tô fazendo do jeito que é para ser feito. Tô levando em consideração as características dessas crianças, tô entendendo desses comportamentos e não tô exigindo além do que ela é capaz de fazer. Porque senão o que acontece? A gente acaba tratando os nossos alunos, as crianças, como mini adultos e eles não são. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Por mais que eu tenha adultos que ajam como crianças, ou seja, menos que adolescentes, mas isso é um outro papo, uma outra conversa. Mas eu preciso entender que existe uma hierarquia e eu não posso considerar um adulto, né, como uma criança e exigir da criança o mesmo que eu exigiria ou esperaria de um adulto. Não dá? Não posso. Né? Isso seria assim, né? Enfim, absurdo. Bom, a gente tem que entender que a criança, ela é imatura. O que é imatura? O sentido de imaturo é no sentido de o cérebro ainda não está maduro, o cérebro ainda não está formado. E por que eu bato tanto nessa tecla de cérebro? Gente, é no cérebro que eu tenho essa divisão tanto mental como a nível cerebral mesmo, né? O desenvolvimento palpável ali, né, de cada função cerebral, dessas conexões nervosas, né, desse cérebro que vai fazendo essas associações para que o meu corpo corresponda, até mesmo as estruturas mentais, a entender conceitos, a começar a entender que azul é azul, redondo é redondo, longe é longe, perto é perto, dentro é dentro, fora é fora. Isso tudo, né, essas funções mais mentais, funções mais abstratas, isso vai vir depois. Então eu preciso de uma maturação acontecendo aqui primeiro, para que eu chegue nesse ponto depois. Então, muitas vezes a gente não leva em consideração essa imaturidade que as crianças na educação infantil elas têm. Mas não é imaturidade porque, é muito imaturo, que não sei o quê. Não, é porque realmente esse cérebro ainda não se desenvolveu como precisa. Ele está amadurecendo. Então, essa ideia de imaturo é nesse sentido, não estar maduro ainda, né? Tá caminhando para esse desenvolvimento, para essa maturação, tá bom? Bom, quando eu tô ali com meu aluno na educação infantil e eu começo, né, de acordo com algumas características deles, a bater de frente, eu começo a querer argumentar excessivamente com ele e querer explicar muito e querer falar muito. Isso tudo é eu não entendendo absolutamente nada da educação infantil. Mas Patrícia, você não conhece minha turma, você não conhece os meus alunos, você não sabe deles, porque assim, é bateção de frente o tempo todo e eu tenho que ficar lá, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Sim, mas faça isso da forma correta. E a forma correta não é batendo de frente, não é fazendo argumentos excessivos. Explicar o mínimo necessário para que ela entenda. Essa sua atitude agora não é legal, não tá certa.
Nas minhas aulas, quando isso acontece, eu tenho, dependendo da situação, é claro, eu tenho o costume de tirar a criança da situação. Então ela tá ali, ela tá excessivamente querendo aquele brinquedo que tá na mão do outro, e eu tô tentando explicar para ela, ó, o seu é esse aqui, não é aquele, mas eu quero aquele, não, o seu é esse. E ela acaba de uma forma muito impulsiva, indo para cima do amigo, querendo pegar aquele brinquedo a todo custo. Eu tiro ela dali, mudo o foco, tento fazer outra coisa para que aquilo abaixe, se acalme, para que ele consiga voltar para a atividade. E nesse momento de raiva, nesse momento de impulsividade, nada do que você vai dizer ali para a criança ela vai absorver, não vai. Nem adulto absorve quando ele está nesses momentos assim, então imagina uma criança. Então, todas as vezes em que eu bato de frente, que eu fico argumentando excessivamente com a criança, eu não estou trabalhando a educação infantil como ela precisa ser trabalhada. Outra coisa também, né, que isso me afeta muito, isso me deixa muito brava, é quando dentro da educação infantil você prioriza o cognitivo e você no sentido assim, você que está educando, você que está cuidando, você que está envolvido ali com aquela faixa etária, você enaltece demais, coloca o cognitivo lá em cima. Oh, eu preciso trabalhar a parte cognitiva dessa criança, ela precisa ser inteligente. E esquece o motor. A criança não pula, a criança não brinca, a criança não salta, a criança não sabe se equilibrar, a criança não tem força muscular, a criança é descoordenada, a criança não consegue entender conceitos ali que vem a partir, né, da parte motora, como por exemplo a lateralidade, entender que ela tem o lado direito e esquerdo, que tem um em cima e um embaixo, ela não consegue entender essas coisas. Quando o professor, o educador, o pai ou, né, a pessoa que está envolvida ali não dá essa atenção para o motor, eu fico, que dó, gente, que dó, que dó, que dó, que dó, que dó. Por quê? Eu preciso ter esse motor muito bem estabelecido, porque assim, se a educação infantil é a base, eu tenho a base da base. E a base da base, ela é o motor. A criança precisa se movimentar, a criança precisa descobrir, a criança precisa experimentar. E aprendendo as coisas a partir dessa movimentação toda. Então, as crianças, assim, na educação infantil, que ficam muito dentro da sala, que ficam muito sentadas, que são características lá do fundamental e do ensino médio, ou seja, ela já vai passar, né, 9 anos do fundamental, mais 3 anos do ensino médio, dentro de uma sala sentado. Ela já começa isso com 4 anos, com 3, com 2, dependendo de como a escola trabalha. Gente, isso é um pecado. Isso é muito triste. É muito triste quando eu não tenho essa noção de que o motor é primordial. Então, uma educação infantil que não prioriza o motor, que não entende que a criança precisa desses elementos bem estruturados, bem organizados, bem definidos, para que ela possa, a partir desse motor, né, trabalhar o seu cognitivo, né, e o seu intelecto lá na frente, depois, isso é um problema seríssimo. Outra coisa também muito importante, né, da gente pontuar com relação a essa faixa etária da educação infantil, mas isso acho que se estende também às outras faixas etárias, que não é, gente, não é uma educação infantil, uma educação muito bem colocada, muito bem ensinada, estruturada ali para os nossos alunos, é a confusão que a gente faz em autoridade e autoritarismo, né? A gente tem esse hábito de achar que não, eu não posso contrariar, eu não posso bater de frente, não deixa, depois ela aprende. Não. Eu preciso ali, o professor, o adulto da relação ali sou eu. Eu preciso mostrar para esse aluno a minha autoridade. Por que isso é importante? Nossa, Patrícia, você tá falando assim, me lembra aquelas coisas assim, militar, aquelas coisas assim, impositivas. Não tô falando isso. É justamente esse equívoco de autoridade e autoritarismo que a gente precisa pensar. Você ser uma pessoa autoritária, né, usar desse autoritarismo, é você estar ali impondo sempre a sua vontade, o seu desejo, o que você acha que é melhor para você. Então o professor que fica
vai ficar sentado, não vai levantar, não vai no banheiro, não vai beber água, não vai fazer isso agora, não vai falar, não, isso é autoritarismo. Ele está usando ali de uma fala de um poder em benefício dele mesmo. A autoridade não. A autoridade eu mostro para esse meu aluno que existe uma hierarquia. Criança, adulto, professor, aluno. E essa hierarquia precisa ser respeitada. Então, ali dentro da sala de aula, eu, enquanto professora, sou a autoridade. Eu preciso mostrar para esse meu aluno que existe essa hierarquia. Eu não posso me colocar no nível do aluno e nem deixar o aluno acima do meu. Não. Isso, para a formação humana, para a formação da personalidade dessa criança, isso é péssimo. Até porque, gente, se a gente pensar na estrutura, né, do nosso psíquico, essa hierarquia ela é importante e necessária. O nosso cérebro, o nosso desenvolvimento psicológico precisa disso. Tanto é que, assim, quem me trabalhou comigo ou trabalha comigo, quando me vê dando aula, em alguns momentos fala assim, nossa, Patrícia, você é muito brava. Não é questão de ser brava, é questão de mostrar para os alunos essa hierarquia, essa autoridade. E quando eu consigo mostrar isso para o aluno, eu pontuo para ele, o que você está fazendo errado. O que você está fazendo agora não é hora. Tem tempo certo para isso. Isso aqui não é para ser feito agora. Isso aqui não é correto desse jeito. Essa é a autoridade. Só que eu preciso usar de alguns artifícios, como por exemplo, expressão facial, o tom de voz, para que o aluno entenda, opa, ela não fala assim e agora ela está falando assim, nossa, ela não enruga a testa desse jeito e agora ela está enrugando, pera, tem alguma coisa de errado. São essas nuances, são esses detalhes que vai ensinando os nossos alunos essa questão de hierarquia. Pera, ela está falando, então eu preciso, no mínimo, escutar. E outra, toda essa questão hierárquica, toda essa questão dessa autoridade, o que ela traz para os nossos alunos? Segurança. Tanto é que, assim, não é querendo colocar assim, nossa, Patrícia, você tá se achando a melhor professora, a melhor bolacha do pacote, não. Mas assim, eu não tenho e nunca tive problemas com os meus alunos de me rejeitarem. Não eu enquanto professora, eu enquanto pessoa, Patrícia, não, eu professora. Eu não tive nenhum aluno que, por conta desse meu jeito de falar, muitas vezes autoritário, né, me posicionando ali na frente dos meus alunos quanto, olha, eu sou o adulto aqui, estou aqui para te direcionar, estou aqui para te conduzir, então não é do jeito que você quer, é do jeito que você pensa. Esse aluno sente segurança. Essa hierarquia e essa autoridade, não confunda com autoritarismo. Essa autoridade e essa hierarquia traz para esse aluno segurança. E o aluno, sentindo essa segurança, o que ele automaticamente faz? Ele busca por você, porque ele sente que a maneira como você o trata, a maneira como você olha para ele, a maneira como você se comporta com ele, traz segurança. E eu não estou falando isso só para nós professores, não. Pai, mãe, percebe o quanto os filhos estão próximos de você? Por quê? Porque eles sentem essa segurança. Essa palavra é chave, tá? Então é importante a gente não confundir esse autoritarismo com autoridade. Mas a gente precisa ter muito claro de que essa hierarquia ela existe, porque, gente, o mundo ele é hierárquico. A gente tem hierarquia tanto nas coisas da natureza, quanto nas coisas em que acontecem conosco no dia a dia. A gente tem pessoas que nós obedecemos. Nós, enquanto professores e educadores, a gente está subordinado a um coordenador pedagógico. Esse, por sua vez, está subordinado a um diretor de escola. Esse diretor está subordinado a um supervisor de ensino. Esse supervisor de ensino está subordinado a um secretário de educação. E assim, a um ministro de educação. A gente tem níveis hierárquicos em muitas coisas, em muitos lugares. E é desde pequeno que a gente ensina isso para os nossos alunos. Então, o que não é uma educação infantil bem feita, bem entendida, né, ali para esses meus alunos que estão em formação? É eu confundir, muitas vezes, esse autoritarismo com autoridade.
Então, um ponto aqui para que a gente possa entender, tá? E o que eu posso fazer para que eu possa alcançar, né, essa educação infantil, como ela deve acontecer, né? Quais são os benefícios que eu tenho de trabalhar exatamente a educação infantil dessa forma? Os benefícios que eu tenho a longo prazo é a formação de uma pessoa, né? Eu trabalhar a base ali dessa personalidade dessa criança que está se desenvolvendo e vai continuar se desenvolvendo até o último dia da sua vida, mas que ali aquela base seja bem estruturada. É eu trabalhar com esses meus alunos exatamente aquilo que eles podem e precisam fazer naquela faixa etária. Então, quais são os passos que eu posso começar agora, né? Que eu coloco aqui para vocês, que são coisas que eu faço, estou sempre fazendo, porque não é porque eu estudei isso 1, 2, 3 vezes e que acabou, não, eu preciso estar sempre renovando, preciso estar sempre buscando. O que você pode começar a fazer hoje? Estude as características da faixa etária que você trabalha. Pega 3 pontos. Pega para estudar as características motoras dessa faixa etária que você trabalha, as características de desenvolvimento cerebral dessa faixa etária que você trabalha. Tipo, eu trabalho hoje com crianças de 4 anos, trabalho hoje com crianças de 5 anos. Como é que está esse cérebro de 4 e 5 anos? O que hoje a ciência, a neurologia, a neurociência mostra desse cérebro aos 5 anos de idade? Para que você saiba, isso eu já posso pedir, isso eu preciso esperar mais um pouco. Ou isso já era para estar sabendo e chega nos 5 anos e ainda não sabe, mas estude as características motoras, as características de desenvolvimento a nível cerebral mesmo e as características mais psicológicas a nível de comportamento, né? Para que a gente não interprete de forma equivocada algumas atitudes que os nossos alunos têm. Eu me recordo de uma vez de um aluno, na época ele estava com seus 3 para 4 anos. Era final de tarde e a gente estava se preparando para ir para a educação física, eram as últimas aulas, e a turma foi beber água e escorreu um pouquinho de água na camiseta dele. Esse aluno chorava incessantemente, brigando porque a blusa dele estava molhada e ele ficava impaciente. E tava calor, e a gente falava para ele assim, você quer trocar a camiseta, mas tá calor, já vai secar logo. E ele chorava, até que em um determinado momento esse choro começou a vir acompanhado de bocejos, e esse aluno começou a dar aquelas piscadas fortes. E eu olhei para aquilo e falei assim, é cansaço, é sono. Fisiologicamente esse corpo tá cansado. E ele pegou um fator, né, a água ali que caiu naquela camiseta, e aquilo para ele, bum, foi a gota d'água que precisava para transbordar tudo. Então, eram muitas coisas que estavam acontecendo ali dentro do corpinho dele, aquele cérebro que estava tentando lutar para se manter focado e atento, aquele corpo que estava tentando ali buscar energia para andar, para reagir, para responder, e ao mesmo tempo ele com aquele sono, com aquele cansaço excessivo, querendo dormir, mas sabia que ali não tinha cama, não era o momento de dormir, né? Ia acabar a educação física, ele já ia embora para casa dele. Ou seja, todos aqueles elementos ali do comportamento dele que a gente precisa entender para saber interpretar da maneira correta. Porque se eu entendo, se eu tenho o mínimo de conhecimento sobre esses comportamentos, essas possibilidades, quando eu me deparo com essas coisas, eu consigo entender, não é birra, ele não tá batendo de frente comigo, ele tá ali, ele não tá conseguindo lidar com o que tá acontecendo dentro dele, porque ele também tá aprendendo a dar nome a essas coisas. Ah, isso chama cansaço, ah, isso chama sono, ah, isso é fome, ah, e assim ele vai dando os nomes. Então, se a gente não tiver também esse conhecimento de comportamento, essa parte mais psicológica mesmo, dificulta muito o nosso trabalho. Então, não esquece, estuda as características do seu aluno e dentro dessas características, começa a estudar, a buscar mais informações sobre o cognitivo, o desenvolvimento cerebral e o comportamento ali daquela faixa etária.
Quando a gente lê sobre isso, quando a gente entende sobre isso, isso abre o nosso horizonte para não chegar impondo, para não chegar exigindo, para não chegar batendo de frente. A gente consegue interpretar melhor a situação e agir da melhor forma. Ah, vai ser o correto, vai ser o certo? Não sei, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Porque outra coisa também que a gente não pode esquecer é que, do mesmo jeito que eu tenho esse ser informação, eu também, apesar de já estar com tudo isso formado, também sou afetada por alguns elementos. Então, se eu não estou bem, se eu não estou psicologicamente bem ou fisiologicamente bem, se eu estou com sono, se eu estou com fome, né? É ali a aula próxima do almoço, próximo do horário de ir embora, se eu não tive uma boa noite de sono, um uma coisinha que o aluno fizer, para mim já vai ser um boom, né? Esse exemplo que eu dei do meu aluno é o inverso. Né? O professor vai reagir de uma forma. É claro que a gente não vai sair chorando, berrando, esgoelando, ainda bem que dá vontade algumas vezes, né? Mas a gente vai ter reações explosivas e que estão mais atrapalhando do que ajudando na educação dessas crianças em se tratando da educação infantil. Mas isso também se estende a outras faixas etárias. Então, essas são coisas que a gente pode começar a fazer agora. E como educadora física que sou, não poderia deixar de dizer para você que prioriza o motor. Prioriza o motor nas suas atividades, prioriza o motor nas coisas em que você está trabalhando com o seu aluno, porque se alguns elementos ficaram mal trabalhados, mal resolvidos ali naqueles primeiros anos, e você está tendo dificuldade num processo, por exemplo, de alfabetização ou alguma parte específica do trabalho que você está desenvolvendo, pode ser que se você fizer essa atividade utilizando o corpo dele, né, colocando o motor ali em jogo, isso facilite com que ele entregue para você aquilo que você precisa. Então, se eu estou falando ali de uma criança de 5 para 6 anos que está nesse período de pré-alfabetização e alguma coisa ali está travando com que esse aluno avance, pode ser alguma coisa motora que não foi bem trabalhada. E aí você resgata isso utilizando desse corpo e você vai ter muitos benefícios com isso. E se o motor é tão importante assim, eu recomendo fortemente que vocês olhem para a psicomotricidade, porque ela vai trabalhar ali elementos que são importantíssimos para esse corpo, né? Trazendo esse movimento, mas ao mesmo tempo dando essa base para o psicológico, né? As duas coisas trabalhando ali em conjunto. Então, dentro da psicomotricidade, você vai ter a lateralidade, a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, a tonicidade muscular, o esquema corporal, a orientação espacial, orientação temporal. Você vai ter ali também o equilíbrio. Enfim, são todos elementos que compõem ali esses conhecimentos de corpo e que vão auxiliar no desenvolvimento cognitivo, psicológico também, que eu acredito que seja muito, muito, muito valioso para que vocês possam ter assim esse norte de onde pesquisar, de onde estudar. Isso é tão interessante, né? Essa abordagem ela é tão boa, né? Digamos assim, dentro da educação infantil, que eu, alguns meses atrás, eu fiz uma palestra, né? Dentro de uma formação de professores, só para os professores da educação infantil, e eu sugeri para esses professores, olha, a gente tem os elementos psicomotores, então se você tem ali 5 dias na semana, onde você está com o seu aluno, reserva, e isso precisa, reserva um tempo para que o seu foco seja exatamente o motor. E aí você pega de todos esses elementos psicomotores e bola as suas atividades motoras em cima daquilo. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu vou trabalhar a lateralidade. Então pensa em jogos e brincadeiras que exijam a lateralidade desse aluno. E de acordo com as características da faixa etária, daquilo que ele é capaz de fazer. Na terça-feira você pensa em atividades de coordenação motora ampla, né? Exercícios que envolvam, brincadeiras e jogos que envolvam o corpo inteiro. Na quarta-feira você pode trabalhar, por exemplo, um esquema orientação espacial. Você faz atividades ali onde ele tem que passar por cima, por baixo, por dentro e por fora, né? Você adapta ali as situações usando materiais diferentes, né? Priorizando a orientação espacial. Na quinta-feira,
você faz ali atividades de coordenação motora fina. Você coloca argila para essas crianças trabalharem, você coloca massinha, você pede para as crianças picotar jornal, amassar, fazer bolinhas, né? Você faz ali jogos, brincadeiras e atividades onde exija essa coordenação mais fina. Na sexta-feira, você pode trabalhar, por exemplo, a tonicidade muscular. Se forem crianças mais velhas, ensina as crianças como é que faz carrinho de mão, por exemplo, porque o fato dela ter que sustentar o corpo dela sobre as duas mãozinhas, isso já fortalece muito essa musculatura. Dependendo da faixa etária, você propõe para as crianças, por exemplo, se eles forem mais novos, propõe para as crianças assim, ó, a gente vai atravessar esse espaço, vai sair daqui e vai chegar lá imitando um sapo. Então, toda essa força muscular que é preciso fazer, né, para fortalecer esse tônus, para imitar um sapo, né? Eu costumo brincar bastante na educação infantil e fazer com eles a corrida da aranha. Então eles estão em 4 apoios, né, as mãos e os pés no chão, mas com a barriga para cima. Gente, além de trabalhar essa coordenação contralateral, que a gente não está habituado a fazer nessa posição de barriga para cima, a força que eles precisam ter nas perninhas e nos braços para sustentar esse corpo e ainda fazer essa movimentação é excelente. E trabalhar isso. Ah, a distância está muito grande, reduz, e aos pouquinhos vão aumentando. Na semana seguinte, poxa, eu não trabalhei orientação temporal. Pega, faz o calendário ali com as crianças, trabalha esse conceito de ontem, de hoje, de amanhã, de depois, de agora há pouco. Toda essa questão temporal, faz atividades com eles ali, envolvendo isso. Depois, no outro dia, você vai colocando outros elementos do esquema corporal. Ah, seu mestre mandou fazer o quê? Colocar a mão no seu pé. A criança coloca a mão no pé. Aí você junta, por exemplo, essa brincadeira com lateralidade. Seu mestre mandou fazer o quê? Colocar a mão direita na orelha esquerda. E aí você ensina para a criança, ó, essa é a sua mão direita, essa é a sua orelha esquerda. E você vai inserindo ali a lateralidade também. Esses elementos psicomotores, você divide ali no seu planejamento da aula, né? O que você vai dar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qual elemento você vai trabalhar, quais são as brincadeiras e os jogos, as atividades motoras que você pode colocar dentro daquela temática geral, e aí você garante que dia após dia as crianças estão tendo essa parte motora bem trabalhada e esses elementos estão sendo garantidos. E todo dia você tem essa parte motora. Nossa, Patrícia, eu tô sentindo dificuldade mais nisso. Trabalha 2 dias seguidos, um dia sim, outro dia não, retoma na mesma semana. Aí você vai ter que se utilizar, se apropriar muito da sua percepção, daquilo que você acredita ser o melhor a ser trabalhado ali para sua turma. Porque ninguém melhor do que você para conhecer os seus alunos, para perceber as necessidades dele. E assim, né, só retomando, gente, educação infantil, ela é base, ela é alicerce. E uma educação infantil bem colocada, bem trabalhada, é quando você entende as características do seu aluno para que você não peça para ele aquilo que ele não é capaz de fazer. Se você usa de autoritarismo, se você trata os seus alunos como mini adultos, isso não é educação infantil. Isso não é uma maneira de um professor e um educador trabalhar dentro da sala de aula com essa faixa etária. O benefício que você vai ter com isso, você vai garantir esse desenvolvimento do seu aluno e você vai evitar, todos não, mas você vai garantir que muitos transtornos e distúrbios possam ser minimizados por conta de você ter cuidado dessa base, ter trabalhado tudo isso no tempo certo, na hora certa, do jeito que a criança consegue entender e principalmente tem maturação para te responder, é matura o suficiente para te responder. Quais seriam os problemas, os malefícios de eu não fazer nada disso, né, do que eu contei aqui para vocês? A criança não consegue se alfabetizar, a criança não consegue fazer uma leitura de mundo, a criança não consegue fazer uma interpretação, né, do que ela fala, do que ela ouve, do que ela lê. A criança ela não consegue fazer essas correlações que são importantes a partir dos 7 anos, né, que ela tem essa capacidade. Ela não consegue fazer essas correlações, ela não consegue dialogar, ela não consegue expressar aquilo que ela está pensando.
ela não consegue demonstrar com o corpo dela habilidades que deveriam estar bem trabalhadas desde pequena e não estão. E assim, dificultando também um pouquinho desse desenvolvimento cerebral, que ele não se encerra ali naqueles 6 primeiros anos de vida, pelo contrário. A gente tem o desenvolvimento desse cérebro finalizado mesmo em torno dos 20, 22 anos, que é essa parte aqui da frente, parte de pensamento concreto, né, da parte de raciocínio lógico, de tomada de decisão, tudo isso aqui é finalizado entre os 20 e 22 anos, mas dentro da plasticidade neural, né, dessa plasticidade que eu tenho de fazer com que o meu cérebro se readapte a coisas que ele não fazia antes e que ele pode passar a fazer, aprimorar, isso é papo para um outro momento. Eu tenho essa mudança também ao longo da vida, mas a formação do cérebro, ela vai até os seus 20, 22 anos. Então, se eu não trabalho essa base, eu estou, de uma certa forma também, impedindo esse cérebro de trabalhar, de se formar dentro daquilo que é esperado até os seus 20, 22 anos. E dentro da escola, dentro desse período ali de aprendizagem, de escolarização, eu posso ter alguns entraves, eu posso ter ali uns obstáculos que eu vou ter que vencer por conta desse motor, por conta desse desenvolvimento cerebral e psicológico não ter sido bem trabalhado na educação infantil. Espero que você tenha gostado dessa conversa que a gente teve aqui. Deixa nos comentários o que você sente de dificuldade dentro da educação infantil. Tem alguma coisa aqui que eu falei que para você é muito novo, que você gostaria que a gente aprofundasse? Tem coisas que eu deixei de falar nesse vídeo que você julga ser importante dentro da educação infantil? Coloca aqui nos comentários para mim. Coloca também sugestões de outros temas, coisas que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. E assim a gente vai trocando essas experiências. Muito obrigada por ficar até aqui e eu te espero num próximo vídeo. Até lá!